Irmão, a gente precisa conversar. Cara, tu tem que tomar o controle. Tu tem que tomar o controle e começar a guiar a sua vida. Você tem que pegar o controle da sua vida e começar a guiar ela no sentido e na direção que você quer chegar. Porque se você depender de fatores externos para fazer alguma coisa, você vai demorar muito, você vai perder muito tempo. E você não entende que a nossa vida está passando, irmão. Nossa vida está passando, a gente está envelhecendo. Pessoas que a gente conhece, que a gente ama, estão ficando mais velhas. Estão precisando cada dia mais da nossa ajuda. E se você não tomar o controle da sua existência, da sua vida, você não vai conseguir ajudar essas pessoas. E o peso que você vai sentir quando você estiver mais velho, por não ter ajudado quando você teve a chance, por não ter atingido o máximo do seu potencial na vida, e não ter sido aquela pessoa foda que você poderia ter sido, que você sabe que você poderia ter sido, se você tivesse realmente se empenhado de verdade, tivesse se empenhado de forma genuína em atividades que fossem evoluir você, evoluir a sua vida, te levar num próximo nível, num próximo patamar de vida, no qual você tenha um shape foda, você tenha baixa gordura corporal, a sua mente fica clara, fica afiada, você fica com muito mais sabedoria para lidar com as coisas da vida, mas você não atinge esse potencial porque você não toma o controle. O controle precisa ser tomado, você precisa ter uma sequência de ações que você vai tomar ao longo dos dias, em uma sequência de dias que vai completar anos, vai completar 1, 2, 3 anos, fazendo uma mesma coisa todos os dias. E essa coisa, você definiu que isso vai te trazer mais próximo do seu potencial, isso vai te deixar mais próximo do seu máximo potencial, do que você pode alcançar na vida, da melhor pessoa que você pode ser na sua existência. Então não faz sentido hábitos negativos, vícios, coisas que te prendem, ficarem tomando controle da sua vida, da sua existência. É muito complicado quando você não entende que o ato de você ficar perpetuando hábitos negativos, ou seja, você ficar repetindo hábitos negativos, não se questionando se aquilo está te fazendo mal, não se questionando se você não estivesse fazendo aquilo, se aquilo não te traria benefícios, não te traria resultados diferentes na vida. Se você não tivesse aquele vício, aquele hábito que você faz todos os dias, que você sabe que aquilo está te destruindo, cara, está destruindo a sua vida, a sua existência, está impedindo você de alcançar o seu máximo potencial. Se você não entender isso e não começar a tomar o controle da sua vida, pegar as rédeas da sua vida e verdadeiramente se tornar a sua melhor versão, começar a ter hábitos todos os dias que vão te aproximar da sua melhor versão, o peso que você vai sentir na velhice é muito grande. É muito grande. O peso, a tristeza, a culpa por você não ter conseguido o seu máximo potencial. Aí você vai ser um adulto, um velho, amargurado, uma pessoa que vai ter diversas tristezas, diversos arrependimentos. E aí você vai depender de diversas coisas que o mundo também vai te oferecer, como remédios antidepressivos, ansiolíticos, para que você consiga lidar com essa frustração. Então, a mensagem é essa: tome o controle da sua existência. Questione tudo que você está fazendo, questione tudo que você está falando, questione o que você está pensando. O pensamento, ele é a origem da mudança, ele é a origem da sua vida. Ou seja, o pensamento, ele é o que dá início à transformação. Se você pensa de uma forma, se você age de uma forma, é porque você pensou antes. Vamos lá, vou explicar para vocês. Você tem um pensamento. Aquele pensamento vai gerar uma carga no seu coração, vai gerar uma emoção. Essa emoção é o que move, é o que faz a realidade acontecer. Então, você tem um pensamento, uma origem que vai gerar uma emoção. Essa emoção vai refletir na realidade. Ela vai ser refletida no mundo físico, ela vai ser refletida em atos, em coisas, em situações que você plantou, e tudo começou com um pensamento. Então a sua mente, é muito importante que você entenda,
A sua mente é a força motriz, é a força inicial da mudança. Então, é muito importante que você observe quem você quer ser, observe qual é o seu máximo potencial. Você não sabe qual é, mas você pode observar, você pode imaginar. Quem seria eu se eu tivesse o melhor shape possível, a menor quantidade de gordura corporal possível, se eu tivesse uma sabedoria mais afiada, se eu fosse mais inteligente, se eu soubesse lidar melhor com as coisas, com as frustrações da vida, se eu não precisasse de nenhum estímulo externo para tapar um buraco, para preencher um vazio, o que seria de mim? Como seria a minha vida? E aí você se questiona, você se visualiza, você imagina uma versão sua, você se olha no espelho primeiro, e aí você imagina uma versão sua, melhorada, aprimorada, uma versão prime sua. E essa versão é a que você tem que buscar todos os dias, independente da sua idade, independente de quem você seja, independente de qual é o seu patamar na vida. Você pode atingir próximos degraus, próximos níveis de evolução. E a evolução não é só financeira, a evolução não é só material, a evolução ela é principalmente espiritual, meu irmão, minha irmã. Porque nós viemos aqui nesse mundo para cumprir missões. Se você é homem, você tem missões a cumprir nessa terra. Se você é mulher, você também tem missões a cumprir. Deus nos envia aqui para aumentar nossa consciência, para entendermos o que é a vida, o que é experienciar a vida, o que é estar vivo, o que é entender o sofrimento alheio, o que é ter o poder de compaixão, de dar uma palavra amiga, de dar uma palavra de amor, de conforto para uma pessoa, para um aliado, para um irmão, para uma irmã, entendeu? Isso é importante. A evolução espiritual, ela é algo que as pessoas negligenciam por estarem muito presas a esse mundo, presas em coisas superficiais, presas em coisas mundanas, presas em prazeres, presas em programas televisivos, programas de não sei o que, preso em coisas que não vão levar ela a lugar nenhum, só vão distrair ela de uma realidade, de uma frustração, de um vazio existencial que ela sente por nunca ter explorado o seu máximo potencial. Então é muito importante que em um primeiro momento você visualize quem você quer ser. Visualizar isso não é só uma vez, não é só ter uma ideia e guardar isso na sua mente. Você precisa constantemente ficar alimentando a sua mente, alimentando o seu cérebro dessa imagem, dessa visão, para que aquilo se torne cada dia mais real, para que aquilo seja cada dia mais possível. E o dia que você for aquilo, o dia que você se tornar essa pessoa, essa versão prime, essa versão melhorada sua, você vai entender que não começou de uma hora para outra, não foi do dia para a noite, começou numa visualização anterior. E você pode ser muito além do que você visualiza, mas você precisa ter um pré-estabelecido na sua mente, a versão de quem você quer ser. Isso é muito importante. Se você sente no seu coração que você tem algo a cumprir, que você tem que ajudar uma pessoa, que você tem uma missão, você não pode recusar, você não pode ignorá-la, ignorar uma missão que você sente no seu coração. Porque é muito importante você entender que encontrar a sua melhor versão tem a ver com cumprir essa missão que você tem aqui na Terra. Tem a ver com isso. Porque quanto mais evoluído você tá, quanto melhor é a versão de si mesmo que você tem, mais você vai estar próximo de Deus, mais você vai ter intuições vindas do divino, você vai ter energias positivas, egrégoras positivas te auxiliando. Então você vai ter muito menos estresse, muito menos preocupações, ansiedades, você vai ter muito menos vergonha, você vai ter muito menos culpa por qualquer coisa na sua vida. Você não vai mais olhar para o passado e enxergar culpa sobre atos que você fez, sobre coisas que aconteceram. Você não vai sentir mais vergonha, porque a sociedade nos induz a sentirmos medo, culpa e vergonha. Porque através do medo as pessoas ficam paralisadas, através da culpa as pessoas não conseguem projetar um futuro melhor, e através da vergonha as pessoas não querem mais ter contato consigo mesmas. Então elas acabam se privando, evitando olhar para dentro por uma espécie de culpa que elas sentem.
Então, não sinta mais vibrações negativas. Quando você estiver mais próximo de Deus, você vai entender que você não precisa mais passar por essas vibrações negativas. Você vai conseguir ter uma sabedoria divina te auxiliando sempre. Você vai conseguir se tornar a sua melhor versão. Quando você conseguir se tornar a sua melhor versão, você vai se tornar uma versão melhor ainda, porque você vai ter mais ajuda espiritual. Você vai ter ajuda espiritual de seres divinos, de seres diamantinos que vão estar do seu lado, te auxiliando, porque sabem que você está cumprindo o seu papel, sabem que você está buscando genuinamente o bem, o melhor para si mesmo. E consequentemente, quando você tiver o melhor para si mesmo, quando você for a sua melhor versão, a sua versão que tem mais empatia com outras pessoas, aí sim, irmão, aí sim você vai conseguir realmente as bênçãos que você merece. Então, enquanto você continuar preso em mesquinhez, coisas do mundo, em fofocas, consumindo lixo, acreditando que é saudável, enquanto você não despertar para a realidade de que o mundo moderno, ele é feito, ele é moldado por uma força espiritual negativa para te deixar fraco, oprimido, com vergonha, com medo e com culpa. E enquanto você não despertar para isso e não buscar sair desse mundo moderno, começar a viver uma existência no qual você dita as regras, você está no controle, você planeja e executa os atos do seu dia. Você tem um horário para fazer tal coisa, você tem um horário para acordar, para seguir durante o dia com hábitos, com coisas que vão te trazer melhorias e vão te permitir chegar no próximo nível de vida. Aí sim, irmão, aí sim você vai estar no ótimo caminho, você vai estar indo bem na vida, você vai estar prosperando. Mas enquanto você não despertar para tudo isso, é muito difícil, é muito difícil. Eu já fui esse cara que sentia culpa, sentia medo, sentia frustração por diversas coisas na vida, por não seguir o meu chamado, por não fazer tudo aquilo que eu deveria. Mas hoje em dia, irmã, eu busco muito a minha melhor versão. E é por isso que Deus vem me trazendo constantemente paz, vem me trazendo constantemente felicidade por estar vivo, por estar cada dia mais ajudando pessoas, despertando pessoas, percebendo que falas minhas mudam as pessoas, mesmo que de forma micro, mesmo que seja um ou outro hábito. As pessoas mudam, elas se transformam, elas mudam os hábitos, e eu fico muito feliz com isso. E é isso, esse é o meu propósito, irmão. Esse é o propósito que eu aceitei. Eu aceitei porque eu senti no meu coração durante anos de fazer isso. Então, meu irmão, minha irmã, essa era a mensagem do vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aí, deixa um comentário do seu relato. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Mantenham a consciência de vocês em constante aprimoramento. Melhorem os seus hábitos, melhorem o seu estilo de vida e encontrem a melhor versão de vocês. Paz.